Pessoal, vamos falar sobre as novidades, o que aconteceu de novo na frente de batalha lá na Ucrânia. Parece que um grupo de brasileiros conseguiu tomar um BMP russo. Vamos entender o que aconteceu lá. Essas notícias foram sugeridas por General Lennox, Overdose de Átila e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente faz sempre em todo vídeo, vamos começar fazendo um overview de como é que estão as frentes de batalha aqui no último dia. A situação em Severodonetsk, ela está se complicando, tá? Os russos estão conseguindo avançar. A gente já falou sobre o problema dos ucranianos, que é falta de munição e falta de apoio de artilharia. Os russos têm muito mais apoio de artilharia, muito mais munição. Com isso, estão conseguindo avançar em Severodonetsk, né? Severodonetsk, como a gente já explicou, já esteve quase toda nas mãos dos russos. Os ucranianos retomaram uma boa parte dela e parece que agora os russos estão tomando novamente. Em alguns mapas já mostra Metokini também na mão dos russos, Voronov também. Parece que os russos já tomaram inclusive o aeroporto aqui de Severodonetsk. Não dá para ter certeza, como eu falei, lá no momento está havendo muita briga, então tem muita informação conflitante. Alguns falam que os ucranianos ainda estão em poder da maior parte da cidade, outros que são os russos. A última informação que a gente tem, na verdade, é que faz mais sentido, é que realmente os ucranianos estão mais centrados apenas na área industrial aqui de Severodonetsk, né? Bom, a gente já explicou essa situação de Severodonetsk, é uma cidade que é importante, mas não é extremamente importante, não é extremamente estratégica. A maior vantagem dos russos, a maior vantagem para os russos tomarem ela é justamente na questão de propaganda, poder dizer que tomaram a segunda maior cidade de Luhansk, né? Uma cidade, se tomarem Severodonetsk e Lysychansk, eles podem dizer com segurança que tomaram todo o Oblast de Luhansk, porque o Oblast de Luhansk vai até essa linha pontilhada aqui, que é a divisa, mas o resto das outras cidades são todas cidades pequenas, então são essas duas grandes cidades só que sobraram na mão dos ucranianos. Todo o resto do Oblast, que é toda essa área aqui, já está na mão dos russos, né? Então, a grande vantagem é essa, em termos de propaganda, em termos de poder dizer que teve um ganho. Agora, em termos estratégicos, de fato, isso não muda nada na forma geral da batalha, né? Como a gente explicou, os ucranianos estão querendo manter Severodonetsk, estão lutando para manter Severodonetsk, pela questão de que seria um lugar difícil de recuperar depois, posteriormente, né? A mesma coisa de Mariupol. Infelizmente, Mariupol acabou caindo para os russos, mas é a mesma situação. É uma cidade grande. Uma vez que ela estiver na mão dos inimigos, para você retomar aquela cidade, é muito mais complicado depois, né? De qualquer forma, se os ucranianos tiverem que sair aqui de Severodonetsk, naturalmente eles vão migrar aqui para Lysychansk. Lysychansk tem algumas vantagens, é um lugar mais elevado, então é uma coisa que não seria uma tragédia a Ucrânia ter que recuar para Lysychansk, né? Agora, já sabendo disso, os russos destruíram duas pontes em Severodonetsk e estão agora bombardeando a terceira. Ou seja, você tem aqui uma, duas e tem uma terceira ponte em algum lugar por aqui que não está aparecendo aqui no mapa. Não, tá aqui, ó, a terceira aqui, ó. Uma, duas, três. Essa daqui já foi bombardeada antes, já foi destruída antes. Então você tem aqui, aqui e aqui. São as pontes que você tem para atravessar. Então, se os ucranianos forem fazer uma retirada para Lysychansk, o caminho natural é usar uma dessas pontes, só que duas delas já foram destruídas. Qual que é o problema neste caso? Existe uma quantidade significativa de tropas ucranianas nessa região. Para fazer uma retirada nessa situação, é muito importante ter uma ponte. Você pode pensar assim, não, um soldado sozinho, ele atravessa o rio nadando, se for o caso, coisa e tal. Esse rio aqui não é pequeno não, tá, gente? É um rio grande isso daqui. Mas, sei lá, dá um jeito de passar de barco, coisa e tal. Não funciona assim, porque realmente a quantidade de pessoas que tem aqui para passar por outra forma que não seja uma ponte seria realmente complicada. É lógico, os ucranianos eles dominam Lysychansk, então eles sempre podem tentar fazer uma ponte temporária, né, para evacuar as tropas. Então, enfim, é uma situação que está chegando num ponto meio crítico, né? Provavelmente a situação aqui em Severodonetsk vai se resolver nos próximos dias.
hoje, amanhã, não estamos falando mais do que 5 dias, a gente imagina que ou os ucranianos vão ter que recuar para Lysychansk, ou eles vão ganhar algum poder de força para continuar combatendo. Na situação que está agora, eles estão perdendo terreno e podem acabar tendo que fazer essa retirada. E essa retirada pode ser complicada, como a gente falou, pela questão das pontes, né? Bom, aqui em Popasna, os russos continuam tentando caminhar em direção a Mykolaiivka, e aqui também a Vrubivka, mas não tiveram sucesso, tá? Os ucranianos conseguiram repelir os ataques russos a essas cidades aqui. Lembrando que é aquela questão, vai ser muito difícil para os russos, mesmo depois que eles tomaram Sievierodonetsk, eles atacarem daqui para cá. Ao passo que o que eles estão tentando fazer é justamente vir daqui para cá para atacar Lysychansk. Só que ainda falta um bocado de chão ainda para eles fazerem isso, né? Dá para reparar aquela coisa que a gente aponta sempre, como que os russos estão caminhando devagar nisso daí. Eles não conseguem, de fato, avançar muito nessas frentes de batalha. A situação aqui próximo a Sloviansk continua mais ou menos a mesma, não houve grandes avanços de ontem para hoje, mas isso não é uma coisa... é uma coisa esperada, eles estão reagrupando, estão preparando para fazer esse ataque a Sloviansk, esse ataque vai vir, mas deve ser mais para frente e vai depender muito de como é que seja a coisa aqui em Sievierodonetsk, né? Como a gente falou, os ucranianos eles estão recuando da cidade, mas eles estão causando muitos danos nos russos. Isso é o ponto principal, a ponto dos russos estarem comprometendo até o 3º batalhão de um regimento, né? Teoricamente, um regimento tem 3 batalhões, mas só 2 vão a combate, o 3º é para reserva e coisa e tal. Normalmente não está tão equipado, com tanta gente quanto normalmente é. Nesse caso aqui, os russos estão colocando tudo, estão indo com tudo. E como eles não estão conseguindo avançar, estão perdendo muita gente, eles estão perdendo muita coisa também. Ou seja, existe realmente a chance, isso seria o melhor cenário para os ucranianos, até dos russos tomarem a cidade, mas perderem tanta gente nisso daí, perderem tanta capacidade de luta, que isso acabaria atrapalhando qualquer outro avanço adicional deles, né? Como a gente sabe, a ideia dos ucranianos é exatamente essa, desgastar o exército russo o máximo possível. No momento, os ucranianos estão planejando a contraofensiva. Quando começar essa contraofensiva, o ideal é que o exército russo já esteja o máximo desgastado possível. Uma boa novidade que a gente teve aqui em Sievierodonetsk foi que aqui em Rubizne havia uma grande base de Kadyrovitas, né? O pessoal lá que luta com o Kadyrov, e essa base foi destruída pelos ucranianos, da mesma forma que foi atingida a base do grupo Wagner alguns dias atrás. Ontem foi destruída essa base dos Kadyrovitas, não tem ainda números de pessoas que foram atingidas, mas acredita-se que muitos soldados Kadyrovitas russos tenham sido atingidos por isso daí, né? Bom, aqui em Kharkiv não teve grandes mudanças na linha de frente. Como a gente fala para vocês, é lógico que isso aqui todo dia tem batalha, todo dia tem briga, está acontecendo ainda o contra-ataque aqui, mas não teve nenhuma mudança significativa. Aqui em Zaporizhia também a gente não teve informações sobre qualquer mudança. E o outro lugar que a gente teve informação foi aqui em Kherson. Parece que houve um avanço significativo das tropas ucranianas aqui em Kherson, mas também você tem uma batalha muito grande. Principalmente houve um aumento da briga aqui em Snihurivka, que é essa cidade aqui, que é uma cidade muito importante, a gente já explicou, porque ela tem o acesso a essa estrada aqui que vai até a ponte que liga Kherson ao outro lado do rio Dnieper, né? Então essa estrada aqui é muito importante. Olha, embora essa parte azul aqui possa dar a entender que os ucranianos estão perto da estrada aqui, seria melhor eles pegarem a estrada aqui e já seguirem para cá, a verdade não é bem essa não, tá? Essa área aqui toda ainda está disputada. Então os ucranianos têm muito um pé firme aqui, então eles pretendem atacar a guarnição russa aqui em Snihurivka e daqui começar a avançar por essa cidade para chegar próximo a essa ponte que tem em Antonivka, né? A visão dos ucranianos, eles não querem atacar Kherson diretamente, porque seria levar destruição para dentro da cidade.
proposta dele justamente é ganhar esta ponte aqui, porque daí eles cortando o acesso de Kherson ao resto das tropas russas que estão aqui no sul, muito provavelmente o Kherson teria que recuar, o pessoal russo teria que abandonar a cidade, porque não teria como ser abastecido, não teria como ser mantida a ocupação russa em Kherson, né? Então, seguem aqui os vários avanços ucranianos nessa região, né? Segundo o depoimento aqui do voluntário canadense, ele diz que os russos lá em Snihurivka estão andando na cidade toda, roubando comércio e coisa e tal, porque eles já sabem que não vão conseguir manter a cidade, não tem ilusões sobre continuar por lá, né? Enfim, está caminhando então essa contraofensiva ucraniana por aqui também, né? O que a gente teve de novidade aqui nessa região assim, justamente, vamos botar aqui uma coisa que aconteceu ontem, meio independente de qualquer coisa. A gente não sabe exatamente onde foi isso. A gente não sabe exatamente onde foi isso, embora a legião estrangeira ela esteja em Severodonetsk, então é provável que tenha sido em alguma região por ali, mas os soldados brasileiros que estão lutando pela Ucrânia tomaram um BMP russo. Vamos ver o filme. Eu vou desligar, só tem música, tá? Não dá para ouvir o que os caras estão falando, infelizmente. Esse aqui é o BMP. O BMP é um tipo de transportador de pessoal, né, para infantaria. O cara tem bem pinta de brasileiro mesmo. Enfim, né, dá para imaginar o cara falando, perdeu o Playboy, perdeu. Enfim, o BMP não é um tanque, tá? É um transportador de pessoal. É um veículo blindado para transporte de pessoal de infantaria. Cabem umas 12 pessoas ali dentro, dependendo do modelo. Alguns modelos são anfíbios, então ele pode atravessar rios e coisa e tal. Ele tem uma arma, aliás, ele tem duas armas. Ele tem uma metralhadora e um pequeno canhão aqui em cima, mas é mais para defesa ou alguma coisa próxima. Ou seja, a função dele não é como a de um tanque, é apenas de transportar pessoal de infantaria, né? De qualquer forma, o pessoal conseguiu. Parabéns aos brasileiros que conseguiram capturar esse BMP russo. BMP é a sigla em russo de transportadora de pessoal blindado e coisa e tal. Então, o que a gente chama de APC, que é Armored Personnel Carrier, ou transportadora armada de pessoal, eles chamam de BMP lá. Mas, enfim. Parabéns mais uma vez aos brasileiros que fizeram isso, né? É um detalhe, gente, esse negócio de vídeos de captura de armas e coisa e tal, eu evito mostrar muitos aqui, né? Aqui está a legenda completa aqui que o pessoal lá da Ucrânia falou. Os guerreiros brasileiros da Legião Internacional capturaram o BMP dos invasores. Bom, eu evito mostrar esses vídeos, tem um monte de vídeos desses no Twitter, no Telegram, coisa e tal, mas é porque isso acontece o tempo todo. Então isso não quer dizer que os ucranianos estejam ganhando todos os vídeos. Aliás, eu acho engraçado isso, porque o pessoal, os amantes da Rússia, gostam de falar isso. Não, tá vendo? A Rússia tá destruindo tudo, porque olha só, eu vi 10 vídeos no Telegram deles, dos russos tomando armamento dos ucranianos e coisa e tal. Gente, isso acontece numa guerra, isso é normal, um lado toma armamento do outro, isso acontece mesmo. O que você tem que prestar atenção é na figura geral, né, da coisa ampla. Você ficar prestando atenção em uma batalhazinha, uma coisa que foi roubada, isso vai acontecer mesmo. Não quer dizer que seja algo significativo, que seja algo que mude a história. De qualquer forma, não deixa de ser uma vitória. É uma vitória significativa isso daqui, né? Bom, outras novidades que aconteceram em Berdiansk, houve uma grande explosão. Na verdade, segundo está dizendo aqui, foram 3 grandes explosões que aconteceram por volta de 7 horas da manhã hoje. 7 horas da manhã deve ter sido alguma coisa por volta de 2 da madrugada aqui no Brasil. Mas, basicamente, o que aconteceu parece que foram estações de energia elétrica. A cidade está sem energia elétrica devido a essas explosões lá. Não dá para saber se isso aqui foi um ataque ucraniano ou se foi só um acidente lá em Berdiansk. Berdiansk é essa cidade aqui, ó, tá até a marca aqui do foguinho por aqui. É um porto, uma cidade portuária, não é uma cidade grande, foi capturada logo no início da guerra, mas já está em poder dos russos há bastante tempo, né? De qualquer forma, parece que teve alguma coisa lá, pode ter sido um ataque ucraniano. Bom, um outro ataque que houve também foi dentro do Oblast de Briansk, na Rússia, em que
algumas pessoas tentaram explodir a Druzhba Oil Pipeline, ou seja, o duto de gás e óleo que manda esses produtos para a Europa, da Rússia para a Europa, tentaram explodir isso daí, né? Ontem a gente falou, deixa eu mostrar para vocês onde é que fica Berdiansk aqui. É aqui em cima, ó, é bem aqui. Ontem a gente mostrou exatamente aqui um local com veículos militares russos que também pegou fogo aqui nessa região de Berdiansk. E isso certamente foi um ataque ucraniano, ou pode ter sido um acidente, ou pode ter sido um grupo de sabotagem. O fato é, tudo leva a crer então que era um grupo de sabotagem, porque esse mesmo grupo de sabotagem tentou explodir o gasoduto que passa daqui para a Europa. Não conseguiram, tá? O gasoduto está intacto, destruiu uma série de equipamentos e coisa e tal, mas o gasoduto em si não explodiu. Não é fácil explodir esses gasodutos, tá? Isso aí é parede de aço grossíssima, não é muito fácil explodir isso. Enfim, certamente tentaram alguma coisa aqui. Tudo indica que sim, existem grupos de sabotadores aqui favoráveis à Ucrânia, não necessariamente ucranianos, agindo nessa região aqui, né? Bom, o Zelensky falou ontem, pediu mais armas do Ocidente, falou sobre o problema da falta de munição. Qual que é o problema da falta de munição ucraniana? As principais indústrias de munição ucranianas foram destruídas pelos russos, então os ucranianos ainda têm uma boa quantidade de munição, mas ela está chegando ao fim. E principalmente agora, como tem muitas armas do Ocidente lá na Ucrânia, isso está acontecendo falta de munição para essas armas, eles estão precisando disso, porque a guerra se tornou uma guerra que usa muita artilharia, né? É muito curioso de ver como a Ucrânia está fazendo a transição para armamento do Ocidente no meio de uma guerra. A verdade é que é isso que está acontecendo, né? Esse processo de um exército mudar o padrão de armas, isso aconteceu com vários países ali no leste europeu, a Polônia, os países bálticos, todos eles, em determinado momento, como saíram da União Soviética, tinham um armamento típico soviético, um padrão soviético, calibres soviéticos e tudo mais. E você mudar o armamento de um exército é uma coisa complexa pra caramba, porque não é só o canhão, não é só o obus, não é só a munição, você tem toda a parte de reparo, toda a parte de peças, conhecimento dos mecânicos que vão reparar essas armas, saber condições de estocagem, esse tipo de coisa. Tem toda uma série de procedimentos que você precisa fazer para trocar o padrão de armamento de um país, né? E a Ucrânia está tendo que fazer isso on the fly, né? Ou seja, fazendo isso ao longo de uma guerra. Enfim, certamente é uma coisa que o Ocidente pode enviar com muita facilidade. Os Estados Unidos, com o Lend-Lease, tem uma facilidade muito grande de mandar essas armas, e eu não tenho dúvida alguma de que essa mensagem do Zelensky vai chegar nos ouvidos certos. Eu não tenho tanta certeza quanto a Alemanha, mas o resto do pessoal vai ajudar sim. Eu tenho certeza que eles vão receber essas armas que eles precisam para conter os russos, né? E como eu já falei aqui, eu não duvido que muito do que o Zelensky pede por mais armas e munição, na verdade, é já no planejamento da contraofensiva, ou seja, ele quer, de fato, proteger Severodonetsk e coisa e tal, mas isso nem é o foco principal. A preocupação do Zelensky a essa altura já é retomar essas áreas mais adiante. Bom, aqui um outro vídeo interessante de um vice-presidente da Gazprom Bank, o Igor Volobuev. Ele era vice-presidente da Gazprom Bank, ele saiu da Rússia, fugiu da Rússia, foi para a Ucrânia e se alistou nas forças Freedom of Russia, que é uma legião lá na Ucrânia de russos lutando a favor da Ucrânia. A bandeirinha deles aqui é a bandeira da Rússia sem a parte vermelha, com a parte branca substituindo a vermelha, né? É interessante isso daqui. Parece que ele nasceu na Ucrânia, mas tinha nacionalidade russa, morava em Moscou já há muitos anos, só que, de fato, achou um absurdo, como qualquer pessoa normal acha um absurdo o que Putin fez nessa guerra, né? Bom, e a gente falou de Kherson, falamos que a contraofensiva ucraniana está indo para Kherson, e olha só que coisa constrangedora, né? Os militares russos lá em Kherson fizeram uma comemoração do Dia da Rússia. Ontem foi o Dia da Rússia, nem sabia que tinha isso.
montaram um palco, botaram um monte de balãozinho e coisa e tal, e ninguém foi. Não tem ninguém lá. Olha só, Kherson é uma cidade relativamente grande, são 120 mil habitantes. Então, ó, tinha meia dúzia de gente aqui debaixo da árvore, mas ninguém foi lá no palco, ninguém fez nada. Isso realmente mostra o quanto a própria população de Kherson sabe que essa ocupação russa não vai durar muito tempo, né? Outra coisa curiosa é que também eles estão começando a distribuir passaportes russos lá em Kherson. Então qualquer pessoa que mora em Kherson e queira ter a cidadania russa, queira ter um passaporte russo pelo menos, pode pedir um passaporte russo lá em Kherson. E a procura foi pífia, apenas 23 pessoas. Realmente mostra que a população de Kherson não quer saber de negócio de Rússia, não. E olha que Kherson era uma das cidades que o pessoal fala russo, que o pessoal tinha mais proximidade com a Rússia. Nem em Kherson a Rússia está conseguindo convencer as pessoas. Por quê? Pela decisão idiota do Putin de invadir a Ucrânia do jeito que fez. Bom, tem esse vídeo aqui que me mandaram, eu achei interessante, resolvi falar, mas eu não tenho certeza, porque eu só vi essa informação nesse vídeo aqui, tá? Eu não vou tocar o vídeo, é um vídeo grande de 2 minutos, mas basicamente o que ele está dizendo aqui é que os marinheiros que sobreviveram ao Moskva, né, aquele navio que foi afundado pelos mísseis Neptune, lá em abril ainda, né, eles foram todos presos, acusados de negligência. Segundo as autoridades russas, eles tinham que ter se preocupado em salvar o navio, não em salvar a própria vida. Então todo mundo que sobreviveu do Moskva foi preso. De novo, eu não me espantaria disso ser verdade, mas eu tomei com cautela porque eu só vi essa informação aqui por hora. Se eu tiver a confirmação isso mais adiante, eu levanto isso novamente, né? Bom, e a Rússia continua a se adaptar lá às sanções, né? O McDonald's agora vai ser chamado Viksuno Itorka, que é alguma coisa como delicioso, parada deliciosa, alguma coisa assim. Enfim, aquele negócio, né? Vão dar um jeito, botar um logo novo aqui meio diferente, coisa e tal. Os funcionários ainda devem saber fazer a coisa, mas é aquele negócio, nunca vai ser o McDonald's, porque os ingredientes não vai ter mais, não vai ter como importar mais os exatos mesmos ingredientes, e é isso que eu falo, no final das contas é o isolamento que acaba matando a economia russa, né? A gente tem falado aqui o quanto que eles estão sofrendo, muito mais do que o pessoal imagina em termos de notícias por aí. Não se deixe enganar por índices. Índices, o governo russo manipula tudo. Na prática, a coisa está bem ruim por lá. Bom, eu não vou... O vídeo ficou grande, eu vou pular essa parte dos grãos aqui, do roubo dos grãos da Ucrânia, mas a gente fala isso num próximo vídeo. A única coisa que eu queria aproveitar aqui para terminar esse vídeo é perguntando: alguém sabe onde foram os sírios que iriam lutar nessa guerra pelos russos? Porque, como vocês sabem, né, a gente tem mostrado aqui vários vídeos de vários soldados de várias nacionalidades, até brasileiros que tem só uma pequena quantidade lutando lá, já apareceram. Os chechenos lá, os kadirovitas, a gente mostra, volta e meia aparecem nos vídeos os kadirovitas lutando e coisa e tal. Não fazem tanta diferença assim, mas aparecem, né, e coisa e tal. Agora, vocês lembram, né, lá no início de março, lá no início da guerra, o pessoal estava falando, não, que vão 40 mil sírios para lutar na Ucrânia pela Rússia, foram voluntários e coisa e tal. E eu nunca mais ouvi falar disso daí. Eu tô curioso, eu não consegui achar nada dizendo onde é que estão esses caras, se foram mesmo, se não foram, se desistiram, se foram e já morreu todo mundo. 40 mil soldados é muito soldado. Até os brasileiros, que tem algumas dezenas só de brasileiros lutando lá nessa guerra pela Ucrânia, a gente ouve falar deles. Cadê os sírios? Onde é que estão esses caras? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.